Boa noite, Julie! Oi, Carol! E todo mundo da Carol! E todo mundo que veio aqui comigo também. Deixa eu tirar meus óculos. Seja muito bem-vinda. Obrigada! Obrigada pelo Tá convite, dando para me Carol, ver para a gente inteira? conversar. Hã? Tá dando para me ver certinho aí? Tá. Está me vendo Show. também? De boa? De boa, tudo certinho. É que às vezes o Instagram aproxima, afasta e a gente aparece às vezes só metade da testa. Ah, é? Já tem um tempo que eu não tô fazendo live, então eu tô por fora desses bugs aí. Nossa, já E sofri muito, gente, bug com Instagram. Só Deus na minha vida. E aí, mesmo. Joana? Conhece a Joana? Joana, minha mentorada, tá aqui firme e Ah, que forte. legal. Seja bem-vinda, Joana. Julie, se apresente, por favor. Obrigada, Carol, antes de qualquer coisa, pelo convite, por estar aqui para a gente conversar durante um tempinho aqui sobre o que, para mim, particularmente, é o X de toda a questão. Toda a questão. Que é desenvolvimento humano, que é rotina, hábito, ter uma vida de qualidade. Enfim, estou muito feliz. Eu sou Júlia Campelo, fiz curso, me formei em Practitioner PNL com a Carol, né, no INAP, foi bom demais, divertido, né? Povo bom, meu pai amado. E decidi, quer dizer, eu fui atrás de uma formação por já estar passando por um processo de desenvolvimento humano. Para mim, toda a minha história, minha jornada com o desenvolvimento humano começou comigo, porque eu estava assim, na pindaíba, sem rumo, sem era nem beira, e eu queria me descobrir, entender o porquê. Sabe quando a gente começa a olhar para a nossa vida como se ela não caminhasse de jeito nenhum, como se as coisas fluem para os outros, mas para a gente o negócio não flui, não dá certo? Era isso que eu estava vivendo. Parece que é Ai, um. Parece a Monique! Manique! Manique! Beijo, Seja bem-vinda! Monique! Também foi da nossa turma maravilhosa, gente. Ô, mulher Eu porreta. acredito que você está falando daquele despertar que a gente olha no espelho e fala assim: o que que eu estou fazendo da minha vida? O É, que que é, aconteceu que eu parei aqui? Eu não sei nem como é que eu cheguei, eu não sei para onde eu vou. exato. E eu tava vivendo isso, né? Porque eu já tinha passado por outros trabalhos, trabalhado em papelaria, em banco e tudo mais. E aí eu decidi focar no meu sonho na época, que era ser atriz e tudo e tal. E aí foi dando certo, foi dando certo. Mas chegou um ponto que parou de dar certo, né? Que não deu certo. E aí vem as coisas para te testar. E é isso. E é o que eu falo muito para minha audiência. Não adianta se você sabe ou se você não sabe lidar com as dificuldades, com as adversidades. Elas vão vir, entende? Então, qual é a melhor coisa? É você aprender a lidar com elas. É a mesma coisa, você vai trabalhar num navio, embarcada. Você não sabe nadar, você não sabe lidar com o mar. Se der uma merda ali em alto mar, o que você Mas o quê? faz? Uma hora pode dar. E o que é melhor? Você aprender a nadar do que você chegar lá e Exatamente. ser surpreendido e não saber e morrer no meio do caminho, entendeu? Então, as dificuldades foram vindo e foram apertando, apertando. E aí foi quando eu comecei sozinha, porque naquela época, quando eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 35. Naquela época não se falava muito de desenvolvimento humano, né? Não tinha isso. E aí eu comecei sozinha, comigo, em meditação guiada. Nossa, usei muito meditação guiada, muito, me ajudou muito. E aí eu comecei a ficar meio fanática, né? Qualquer sentimento negativo que eu tinha, eu já corria, botava um fone, fechava os olhos e ficava ali ressignificando sem entender dessa técnica de ressignificar. E aí foi muito transformador para mim. Mudou muita coisa. Foi quando eu comecei a entender que realmente é de dentro para fora. Não existe outro caminho. Não Enquanto existe. as pessoas não entenderem isso, que o caminho é de dentro para fora, que você muda por dentro, e o externo ele se adequa
as pessoas ainda vão ficar dando cabeçada na parede, infelizmente. É. E a gente está Eu aqui como até, mensageiro eu disso, até né? comentei, fiz uma live na sexta-feira e eu até comentei sobre isso. Parece que quanto mais a gente fala sobre isso, hoje, claro que esse assunto é muito mais desenvolvido, disseminado, as pessoas entendem mais, né? Tem mais acesso a informações, mas eu ainda acho que as pessoas ainda têm uma trava. Quando a gente começa a falar em autoconhecimento, a se conhecer, mudar por dentro, você assim, lá vem o potinho mágico, lá vem aquela galera good vibes Ah, que quer o internalizar povo da tudo, modificar maconha. tudo. Eu acho que a galera ainda tem um pouco. Por mais que tem. Muitas pessoas já estão se abrindo a isso. É, E eu fico muito feliz, muito. Porque é esse o caminho. Mas, assim, ainda assim as pessoas têm um pouco de resistência. Por quê? Porque é um assunto que não ouviram desde cedo, não ouviram, não têm entendimento do que isso significa. Já devem ter ouvido outras pessoas falando, mas que fizeram um processo totalmente equivocado, entende? E, e não tem paciência para aguardar o processo, entende? Porque é um processo doloroso, não é qualquer um que aguenta o tranco de se conhecer, conhecer suas sombras, suas dores, para aí sim fortalecer e potencializar a sua luz, né? Não é é, todo mundo que aguenta e é questão do tempo mesmo, sabe? De esperar o tempo, não tem para onde você correr. Você tem que aguardar o tempo da sua maturação. É como uma florzinha que vai crescendo, desabrochando, sabe? E muitas pessoas estão com tanta pressa de ter resultado, que elas imediato. não querem embarcar muito nisso É, porque acham exatamente. que é o dinheiro que vai resolver a vida, que é uma dieta milagrosa que vai resolver a vida. E aí, mais um pouco na frente, o que acontece? Elas não têm o resultado que elas querem, ficam frustradas e não Se querem recuar. decepcionam, entram em compulsões, entram em depressões, entram em crises de ansiedade, que a gente já está cansada de ver por aí, né? Julie, nesse processo que a gente vai se conhecendo, vai se descobrindo, vai se entendendo, vai sabendo o que a gente quer da nossa vida, a gente precisa criar uma rotina, né? Que a gente consiga encaixar todos os nossos objetivos, cuidado com o corpo, cuidado com a nossa mente, cuidado com o nosso eu interior. Tudo isso que a gente fala tanto hoje que faz parte de uma qualidade de vida, de um bem-estar, de uma vida saudável, mas a galera empaca justamente na questão de eu não tenho tempo, o meu dia é curto, eu tenho milhões de coisas, e acaba criando rotinas loucas, rotinas que não são objetivas, rotinas que não levam a pessoa para lugar nenhum, que não levam a alcançar o objetivo dela, e acabam apenas boiando, surfando nas ondas. Vivendo no automático, né? Vivendo simplesmente no automático. A pessoa levanta para ver o dia passar. Ela não vive aquele dia. Não vive. E aí acaba. Você viver no automático é um veneno, antes de qualquer coisa. Porque os dias passam, os meses passam, os anos passam e você também passa. E aí, quando você olha, você fala, cara, que merda! O que aconteceu? O que eu fiz na minha vida? Eu não fiz nada de produtivo. E aí começa aquelas angústias, a culpa, que se você tiver apegado a isso, por muito tempo repetindo isso na sua mente, pode te levar à depressão, inclusive. A crise de ansiedade, porque aí, quando passam-se os anos e você viu que você não fez da maneira que deveria fazer, você começa a ter crise de ansiedade, porque você quer tudo muito rápido. Enfim, N coisas. Agora, o que eu comecei a prestar atenção em mim, e eu falo muito para os meus alunos, para os meus mentorados, e vou falar aqui também. A gente tem a possibilidade de ter uma vida equilibrada. É óbvio que, vamos pontuar aqui alguns detalhes. Quando você tem um trabalho onde você entra, sabe o horário que você entra e o horário que você sai, é ainda mais fácil. Agora, pra gente, eu, Carol e outras mulheres que estão aqui assistindo ou vão assistir depois, que estão empreendendo ou trabalhando e empreendendo em paralelo,
esse período de iniciação do projeto vai ficar meio falho as outras áreas da vida. É natural, não tem como ser 100%. Então, aqui não é uma ilusão, entendeu? O que eu vou falar é uma coisa possível. O ser humano, ele tem umas necessidades básicas. E qual é a necessidade básica de qualquer ser humano? Qualquer ser humano, de qualquer cor, de qualquer sexo, de qualquer gênero, qualquer idade não. Conforme a idade vai mudando, as necessidades vão mudando também. Mas o ser humano, quando ele está adulto, né, na fase já mais madura, ele tem algumas necessidades básicas, que é amar e ser amado. Tem muitas pessoas em crise existenciais por falta de amor e por falta de saber amar. Ter um corpo legal, isso é uma necessidade muito básica. Por quê? O que é um corpo legal? O corpo legal é você estar saudável. Tem muita gente, infelizmente, que dita... você vai me entender porque você trabalha especificamente com isso. Tem muita gente que dita uma bandeira de que o sobrepeso é ok e que tem que todo mundo aceitar isso. Não, não é ok. E você que está com sobrepeso não tem que aceitar isso. Não entra nessa balela. Por quê? Eu costumo muito a falar, bato muito nessa tecla, que assim, é a questão de você se aceitar, a questão de você se amar. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira. Não é porque eu tô gordinha, não é porque eu não sou mas não tem que se acomodar. que eu não vou me amar, mas você não tem que se acomodar. A gente precisa entender que sobrepeso, obesidade não é saudável, não é saúde. É grave. Agora você pode fazer diversos exames. Meu exame deu tudo ótimo, mas a longo prazo a tendência é doenças, são problemas de saúde, são dores, lesões. Tudo vem numa enxurrada. Então, assim, é importante, eu costumo falar muito também para as minhas alunas, você querer mudar por se amar. Você querer mudar, emagrecer, por você querer ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida com mais energia. Mas a gente não pode legalizar, a gente não pode achar que isso é normal, porque não é normal e não é saudável. Exatamente. E infelizmente existe essa bandeira sendo levantada e é perigoso. E eu concordo 100%, a pessoa tem que se amar. Ela tem que se amar. Independente se ela tá mais gordinha ou mais magrinha, tem pessoas que têm dificuldade de ter corpo, né? De criar massa, e ficar muito magrinha, e isso também incomoda. Mas assim, a vida saudável, ela é uma grande base do ser humano. No entanto, que quando a gente não tem uma rotina saudável, quando a gente não tem uma alimentação saudável, a gente fica incomodadinha um pouco. Por mais que você não fale com seus amigos, por mais que você não exponha isso, mas a sua cabeça fica, poxa, nossa, eu tô comendo muita besteira, meu Deus, eu tenho que melhorar minha alimentação, eu não tô conseguindo ir ao banheiro direito, eu não tô conseguindo ter energia, eu durmo e eu não consigo acordar. Não consigo fazer exercício físico. Tem um monte de gente que não consegue de jeito nenhum fazer exercício físico. Pois é. E aí, essa é uma das grandes bases do ser humano. E para você conseguir equilibrar a parte espiritual, relacionamentos, né? Você com você mesmo, que você tem que ter o seu momento para você crescer, para você ler o seu livro, para você ouvir uma música, para você dançar no seu quarto, para você bater papo com as amigas, enfim. São algumas bases muito... que as pessoas acham que exige muita atenção. Muita atenção. E não é o caso. Não é necessariamente esse o caso. Quando você coloca na sua rotina, durante o seu dia, para se dedicar um tempinho a cada coisa, você consegue ver que dá para dar atenção a tudo. Você não precisa passar 3 horas numa academia, né? Você trabalha com isso, você não precisa passar 3 horas numa academia. Você pode fazer 15 minutos por dia. Já tomando seu sol, correndo na rua, aí você já toma ali sua porcentagem de vitamina D, para você ficar mais energizada, com mais disposição, enfim. Aí tem muita gente que chega ao ponto de falar, mas eu tô trabalhando muito, meus filhos, eu não tenho tempo pro meu marido. Como assim não tem tempo pro seu marido? 30 minutos por dia. Você não precisa parar a sua vida para ter tempo pro seu marido. Mas coloca 30 minutinhos de uma conversa boa, de uma cervejinha do lado. Não todo dia cervejinha, tá, minha gente? Pô, opa!
Mas enquanto você prepara... Fica tranquilo que aqui é o povo do equilíbrio, manter o equilíbrio. Um suco verde, uma cervejinha, tá tudo ok. Quando você tá fazendo ali a comida, sabe? As pessoas, elas acham que por elas estarem numa vida conflituosa, meio bagunçada, é assim que vai ser para sempre. E elas não se colocam nem em movimentação para dar uma manipulada. Eu falo muito sobre isso com a minha galera. Manipula a sua vida, sabe? Como é que manipula com a comunicação? Estando no presente, olhando aquele momento e falando o que eu vou fazer aqui agora, com esse momento. Eu vou dar atenção ao meu filho por 30 minutos, vou sentar com ele e vou brincar e vou olhar o celular, ver onde que ele tá mexendo e rir com ele e entender o universo dele. É. Entende? Então, entra muito no quesito, acho que a primeira dificuldade que a gente encontra numa rotina, foi o que você falou, muito, descreveu plenamente agora, é justamente a autorresponsabilidade, né? A gente chamar a responsabilidade para si. A responsabilidade da minha vida é minha, a responsabilidade da minha rotina é minha. Se eu quero mudar, se eu quero melhorar, se eu quero me organizar, eu quero ter mais tempo com meu filho, mais tempo com meu marido, liberar um tempinho para exercício, uma organização alimentar, uma parte do meu final de semana, eu vou organizar minha alimentação da semana para eu comer bem. É a gente chamar a responsabilidade para si. Muitas pessoas têm a dificuldade disso, coloca a culpa em terceiros, se vitimiza, a sociedade, trabalho, o meu marido não me ajuda, o meu filho não deixa. A gente começa a se vitimizar, a gente começa a colocar a nossa responsabilidade em outras coisas, em outras situações. Sim, foi o ônibus que atrasou. É complicado. Assim, a gente... Carol, eu falo muito e quanto mais eu estudo, quanto mais eu atendo, mais eu percebo que a gente não foi doutrinado a dar certo. A gente não foi. A gente não foi criada para dar certo. A gente foi criada para cumprir papéis. Para cumprir o que já estava ali pré-estabelecido do que é o dar certo, né? É você ter uma carteira de trabalho, você fazer uma faculdade. Não estou dizendo que isso é errado, de jeito nenhum. Mas, quando a gente começa na fase adulta, a gente simplesmente sai da adolescência, do oba-oba, das descobertas de sentimentos, de emoções, e a gente vai para a fase adulta. Quando a gente chega nessa fase adulta, é uma enxurrada de responsabilidades que cai no nosso colo e a gente não tem como dar conta. E não tem ninguém para orientar. Absolutamente ninguém. E a gente tem que ir se descobrindo. Você não aprende isso na escola. Poucos pais façam isso para os filhos. Não tem. E aí, quando a gente chega na fase adulta, o que é o nosso foco primordial? Ganhar dinheiro para se sustentar. Então, toda a nossa vida, ela é pautada em ganhar dinheiro para se sustentar. O resto, seja o que Deus quiser. Entendeu? O que vier é lucro. O que vier é lucro, seja o que Deus quiser. Então, a hora que eu acordo, não me importa se é uma hora um pouco antes para eu me dedicar ao meu exercício ou para fazer uma leitura, para me reconectar com Deus, com o universo, comigo mesma. Não importa. Eu tenho que acordar no horário pré-estabelecido para eu chegar no meu trabalho, para eu trabalhar, para eu ganhar dinheiro no final do mês. Entende? A nossa vida toda é pautada em gerar dinheiro, uma rendazinha ali para pagar nossas contas. Isso gente, não que a gente não esteja falando que não seja importante, né? Não, lógico. Financeiro é extremamente importante, proporciona muitas coisas boas, uma vida maravilhosa, claro. Mas a gente não pode pautar a nossa vida apenas a isso. É isso. Então, assim, a gente esquece todo o resto. A gente esquece do tempo com o nosso parceiro, a gente esquece do tempo com o nosso filho. A gente esquece a gente esquece o tempo que a gente tem que se dedicar a nós, porque a gente está focada em pagar contas. E isso não é uma vida saudável, isso não é uma vida de qualidade, sabe? A gente pode muito mais, a gente pode ter dinheiro para pagar conta e ainda mais. Só que o que acontece? Quando a gente está com foco totalmente em uma coisa e a gente não dá foco para as outras coisas realmente não acontecem. Ou não acontecem da maneira que a gente quer.
E aí a gente tem a tendência de realmente colocar a responsabilidade no outro. Sendo que a gente vive a cada segundo do nosso dia fazendo escolhas. Dando prioridades. Tudo é nossa escolha. A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, o que a gente faz nesse período, da hora que a gente está acordado até a hora que a gente vai dormir. E é o que eu falo, o hábito é uma escolha, inconsciente ou não, inconsciente ou consciente ou automático, tudo na nossa vida é escolha. Exatamente. São decisões nossas, né? E às vezes a gente acha que a gente está. Às vezes a gente também acredita que a gente está tomando alguma decisão, mas é o nosso modo automático, é o nosso hábito que está fazendo a gente ter aquela atitude. A gente tem a ilusão. Não, mas eu decidi escolher. Não, você não decidiu. Você foi lá no automático, apenas fez o que você sabia que era para ser feito, que podia ser feito. Exato. Você obedeceu impulsos que estão trabalhando na sua mente de maneira bem silenciosa, inocente, inofensiva, né? E a gente está tão acostumado que nem nota. Não nota. E o que eu acredito, para você começar a ter uma vida diferenciada, antes de qualquer coisa, você tem que dar uma entendida em como sua mente funciona, né? Porque senão ela sempre vai te levar para o caminho do afastamento da dor. Né? Tem muita gente que coloca a desculpa de não emagrecer, de não fazer exercício ou de não mudar o hábito, porque eu nasci assim. Eu brinco com as minhas meninas, síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E não é assim que funciona. A gente é totalmente mutável. Tudo dentro da gente, da nossa vida, muda. Eu acho que a sociedade também ensinou muito pra gente isso, né? A gente cresceu dentro de padrões, que as coisas precisavam ser assim, e hoje a gente acha que tem que ser assim, que sempre foi assim, que as coisas não vão mudar, mas a gente precisa entender, assumir a responsabilidade e determinar que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente consegue. Uma grande dificuldade que eu vejo também as pessoas na hora de criar uma rotina era o que a gente estava falando, de quero mudar, mas o que eu preciso mudar? É a gente trazer para a consciência qual é o meu objetivo, qual é o tipo de vida financeira que eu tenho, que eu quero ter, qual é o trabalho que eu quero ter, um trabalho legal que me dê um retorno financeiro, mas que eu também tenha tempo para cuidar de mim, que eu tenha tempo para ter um bom relacionamento, sair com os meus amigos, cuidar do meu filho, praticar o exercício, me alimentar bem. Então, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e, principalmente, a gente precisa saber o que a gente quer. Para a gente criar uma rotina que seja compatível, que seja congruente com esse nosso objetivo, com essa vida que a gente quer ter. Eu acho que grandes pontos para uma mudança de vida é ter clareza. Foi o que você falou, é ter clareza. Você tem que saber o que você quer. Porque senão você vai continuar andando em círculos. Não tem para onde você ir. Ou então você aceitar aonde a vida vai te levar. Entende? Zeca Pagodinho. A outra síndrome Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aquela pessoa que não se abstém a nada, não faz nada, não se movimenta para nada. O que eu acho que acontece? Muitas pessoas hoje não têm clareza. O que você quer da vida? Eu quero uma casa boa. Tá, mas uma casa boa, como que é essa casa boa? Quanto ela vale? Onde que é? Não sei, qualquer casa boa. Qualquer casa boa não, meu povo. Não existe qualquer casa boa. Aí pode ser uma casa boa em cima de um precipício. Chove e cai. Ué, tu falou casa boa. Entende? Eu quero tanto emagrecer. Tanto. Tá, mas quanto? Em quanto tempo você quer isso? O que você precisa fazer para que isso aconteça? As pessoas, elas estão preguiçosas. O que eu vejo é que as pessoas estão preguiçosas de fazer algo realmente construtivo para a vida delas. Elas já estão tão acostumadas a lidar com a dor e o universo que ela vive são pessoas com tantas dores. Sabe assim, você tá falando assim, ter tempo pro filho, ter tempo pro marido, é o que a gente tá falando, ter tempo para se cuidar, ganhar seu dinheiro e tal. Só que as pessoas, elas vivem num universo, a grande maioria, tá? Vivem num universo onde elas não conhecem outras pessoas que vivem uma vida dessa. Então, se eu nunca tive, se eu não conheço alguém que tem ou teve, para mim não existe.
Então, ela nem se movimenta muito para começar a fazer alguma mudança. Mas, pontos importantes. Clareza. Clareza. O que você quer? Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter escrito no papel. Eu tenho um caderninho que eu mostro. Deixa eu até pegar aqui, que fica aqui do meu ladinho. Esse caderno aqui, ai, são minhas anotações. Eu anoto tudo e mais um pouco, assim, sobre mim. E fora que eu tenho... Olha, e fora que eu tenho no fichário. Eu tenho uma parte do meu fichário de autoconhecimento. Entende? Eu me estudo, eu me levo a sério. Porque senão quem vai fazer? Quem vai? Ninguém. Quem vai levar a sério? Ninguém. Então, assim, eu me estudo. E isso é ótimo, porque quando a gente consegue ter clareza de quem a gente é hoje, do que trouxe a gente aqui, do que a gente quer e o que vai levar a gente aonde a gente quer, isso muda toda a estrutura. Toda a estrutura. Porque aí você começa a pensar, tá, eu quero isso, mas como eu faço para chegar nisso? E aí você começa a botar sua mente para trabalhar todo santo dia para fazer e achar caminhos possíveis dentro da sua cabeça para chegar lá. Entende? Se é acordar um pouco mais cedo, se é dormir um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, se é deixar um tempinho ali para o exercício, se é separar um domingo para preparar a sua alimentação para a semana, o grande, né? A parte mais enjoada, porque você tem uma rotina corrida, e aí você sai comendo qualquer coisa, igual uma maluca, um maluco. Então, o que eu preciso? Eu não tenho tempo, então vou tirar o domingo, um tempo para já temperar as carnes, deixar num potinho no congelador, para fazer uma grande quantidade de feijão, uma grande quantidade de arroz, deixar tudo já intocado, entendeu? Então, quando você tem uma ideia do que você quer para sua vida, você começa a abrir caminhos na sua mente para achar estratégias para chegar até lá. Exatamente. Quando você tem a clareza do que você quer, você traz a sua consciência do que, tá, eu quero isso, mas o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Como que tá a minha vida hoje? Ah, eu quero emagrecer, mas eu acordo tarde, passo o dia inteiro no sofá, não como comida de verdade, só vivo comendo lanche, fast food, biscoito. Então, assim, além de ter a clareza do que a gente quer ter, a gente ter a clareza da nossa vida também atual, né? Claro. Das nossas ações, das nossas atitudes, se os nossos hábitos, se as nossas ações estão congruentes com o que a gente quer ter, com a vida com que a gente quer ter, porque isso também é muito importante. É a partir disso que a gente consegue encaixar a nossa rotina, a partir do que a gente quer, a partir dos nossos hábitos que a gente precisa fazer, a gente consegue construir uma rotina com estratégia para você alcançar os seus objetivos. Exatamente. E aí, eu acho que quando a pessoa tem uma clareza, quando ela entende que o resultado que ela teve aqui foi responsabilidade dela, e se ela quer mudar esse resultado, a responsabilidade também segue sendo dela, e aí ela entende aonde ela está, ela entende os hábitos e a rotina que ela viveu até ali, trouxe ela naquela mediocridade, o que ela precisa fazer a partir dali para mudar e ter uma vida diferente, uma rotina diferente, aí entra num outro embate. Primeiro, montar uma rotina não é simples. Você vai montar e você não vai conseguir fluir, a rotina não vai bater. É uma questão de encaixe. Eu falo muito para as minhas meninas que espera. Toda vez que eu mudo uma rotina minha, e olha que eu já tenho o hábito de ter uma rotina já, mas toda vez que por algum momento eu mudo, eu troco um horário por outro, eu me embanano. Eu fico aí 1 semana, 2 semanas, toda embananada. Entende? Surtando. Eu fico, meu Deus, agora é outra coisa. Então eu tenho que ter um papel colado na parede e o planner junto para ir seguindo passo a passo, como um mapa. E aí entra essa questão. Você sabe onde você está. Você sabe onde você quer ir. Faz o seu mapa. Faz o seu mapa. O que é o seu mapa? Sua rotina, o que você precisa fazer? Isso. Quais os dias da semana você vai se dedicar para ir destrinchando isso, todo dia? E outra coisa que as pessoas não dão valor, ao pouco. Eu falo que metinhas, eu falo que
um grande objetivo para ser alcançado, ele vem de metinhas e metonas. Você tem aquela metona para alcançar naquele mês, mas, meu amor, o que vai te levar lá é o todo dia um pouquinho. É verdade. E é assim que a gente começa. A galera fica tarefada com milhões de coisas, mas milhões de coisas que, na verdade, quando você para botar na ponta do lápis, é totalmente improdutiva. É uma vida improdutiva. Só consome seu tempo. Né? A questão de rotina que você estava falando, que é muito importante de você criar a sua, visualizar, é que existem, óbvio, milhões de maneiras, vão ter pessoas que vão te ensinar a montar a rotina desse jeito é melhor, mas a gente precisa entender que uma rotina saudável deve respeitar a individualidade de cada um, né? Cada um tem as suas particularidades, as suas individualidades. Então, para uma rotina ser saudável, ela tem que se encaixar a sua vida, se encaixar a sua rotina, se encaixar o que você quer para o seu objetivo na sua semana, no seu mês, no seu ano. Então, assim, a gente precisa dar atenção a essa individualidade. Você entra na internet, tem milhões de receitinhas prontas, faz A, faz X, faz B, mas às vezes você vai lá, quer seguir aquela receita e não dá certo, porque ela não se encaixa na sua individualidade. O que dá para se fazer é você modelar, você se inspirar em alguma coisa. Mas aí, você vai lá, encaixa na sua vida, coloca, não está surtindo efeito, o lance não é desistir, é mudar a estratégia. Muita gente desiste e aí fala, isso aqui não é para mim. Fez um mês, queria emagrecer 5 quilos em um mês. Aí não emagreceu, fala, quer saber, dane-se. E outra coisa, quando a gente está num processo de mudança de hábitos, de adequação de rotina, para a gente conquistar o que a gente quer, as coisas realmente ficam bagunçadas. E se a pessoa não tiver a clareza de ter flexibilidade para ir adequando, mexendo, e a paciência e a disciplina, ela vai desistir. Ela vai desistir. Não tem como. Até porque a gente, imagina, a gente está aqui, é uma pedrinha, uma pedra robusta, uma pedra rústica. Todo dia vem alguém para bater um pouquinho moldando. Um pouquinho moldando. Vamos supor, no terceiro dia, você ainda não viu a pedrinha esculpida. Ela tá cheia de furo, cheia de buraco, toda torta. Mas se todo dia essa pessoa vir e ir moldando, batendo um pouquinho de pouquinho, daqui a pouco você vai ver a forma feita. As pessoas têm que ter paciência e valorizar. E eu falo muito que você passe um ano de perrengue, de transformação, 5 anos de transformação, mas que você passe os seus próximos 50 anos muito bem. Você ainda, vamos supor, eu, por exemplo, tenho 35, não pretendo morrer cedo, pretendo lá para meus 80 e tanto, 90. Ainda tenho 50 anos de vida, cara. 50! E tem muita gente na pressa, se embananando toda, fazendo escolhas erradas para conquistar as coisas rápido e não vai conquistar. O imediatismo, né? Exato. O trocar prazeres a longo prazo por prazeres momentâneos. Imediato. Você não pensa na longo prazo, você não pensa como vai ser a sua vida. Eu costumo sempre falar, a gente precisa ter hábitos saudáveis, uma rotina saudável, um corpo saudável, justamente para isso, para a gente ter uma longevidade. Mas o que adianta eu viver longe? Hoje a população, a gente consegue chegar a 80, 90 anos facilmente. Mas o que adianta eu chegar sem ser com a vida que eu queria ter, sem alcançar os meus objetivos, sem poder aproveitar a vida? Deus o livre guarde, sem saúde, em cima de uma cama. É o martírio. Então, assim, a gente entender que as nossas atitudes hoje é o que moldam o nosso futuro, né? Agora parece ser doloroso, eu costumo, fiz até a live sábado passado falando sobre isso, o mais importante é saber o que a gente quer, saber o que a gente não quer. A gente trazer esse sentimento da dor. Eu tenho certeza na minha vida que eu não quero ficar velhinho em cima de uma cama, doente, sem poder... Eu tenho certeza, isso é uma coisa que me causa uma dor tão profunda, me causa um sentimento tão profundo,
que eu falo assim, cara, eu não vou ter atitude, não vou ter ações hoje que vão me levar para esse futuro, que vão me Que senão aproximar levam. dessa questão. Levam. E muita gente, ela vive muito no futuro, né? Eu quero tanto isso, mas quando o hoje chega para você agir, para conquistar esse, eu quero tanto isso, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Quando o amanhã se torna o seu hoje, o seu presente, você não faz. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E Continuando nesse amanhã. amanhã eu faço, já se passaram anos. E a pessoa está ali vivendo uma vida totalmente frustrada, inadequada com o que ela quer. E eu acho o seguinte, Carol, ninguém é obrigado a nada, a ter uma vida próspera, uma vida abundante. Obrigado não somos. Nós temos esse direito. A inteligência divina, ela nos dá esse direito. A gente nasce com esse Todos nós. potencial de ter uma vida próspera. Ninguém veio aqui para morrer sem encontrar um amor na vida, um relacionamento bom. Ninguém veio aqui para não viver uma vida de Sofrer, tem qualidade. gente que acredita que foi colocado no mundo para sofrer, Para para passar sofrer. É perrengue, karma. para ficar na vida. É o karma. Ninguém veio para isso. Ninguém. As nossas escolhas que nos levam a isso. Isso tem que estar claro na cabeça das pessoas. E aí, quando elas vislumbram, eu quero isso, eu quero. Ninguém é obrigado a querer. Eu tenho um projeto de vida que não é o seu. Que não é o da Jéssica aqui, o da Fábia. Oi, Fábia! Entende? Não é. Então, assim, só que se mexeu no seu coração, se criou-se um desejo dentro de você e você quer aquilo, então faça por onde você realizar aquilo, porque não tem ninguém que te impeça. Nenhuma magia negra que te impeça. Entende? É. E é a questão das escolhas. Eu fiz até recentemente um post sobre isso, que a galera anti-desenvolvimento, anti-coach, quando eu postava as coisas, vivia falando assim, essa galera que tem que ser saudável, 100% produtiva, não sei o quê, tem que ter uma vida maravilhosa. Falei, gente, isso é uma escolha. Eu fiz um post falando, isso é uma escolha, você tem o direito de não ter. Mas por que que eu não consigo entender por que que eu tô aqui nesse mundo Vou para ficar ter me uma vida rastejando. medíocre, para ter uma vida mediana, para ter uma vida ruim. Eu não consigo entender. Se eu tenho as ações na minha mão, se eu tenho o poder de mudar, de transformar isso, de fazer as coisas melhores para mim, para quem eu amo, por que que eu vou continuar na mediocridade? Por que que eu vou continuar à Não faz margem da sentido. sociedade? Sabe? Por É, quê? Eu não consigo entender. Não consigo. Realmente, tem dia que a gente não acorda bem, que a gente não acorda 100%, que a gente não acorda focado, tá a fim de chutar o balde. Todo mundo tem esses dias, né? Mas, assim, se eu tô aqui, se eu posso dar o meu melhor, se eu posso é, é, tirar um ano da minha vida para focar, para alcançar os meus objetivos, por que não? Que por quê? eu só vejo o perder. Eu só vou perder. É, Quem vai perder sou eu. é. E não tem muito. Se a gente for parar, é porque a gente é muito emocional, né? A gente é muito emocional, muita emoção. E aí, quando alguma coisa não dá certo pra gente, a gente já se vitimiza, já choraminga, já começa a achar que não é pra gente, enfim. Mas, se a gente for parar para raciocinar, somos todos vindos da mesma fonte de criação. Independente de quem acredita em quê, mas todos vêm da mesma fonte de criação, tá? O que difere uma pessoa que conquistou um corpo incrível, uma pessoa que conquistou uma vida financeira incrível, um relacionamento incrível, de uma pessoa que não conquistou? O que difere? Essa pessoa que conquistou é mais especial que a que não conquistou? Ela é mais amada por um ser muito mais amada do que a pessoa que não conquistou, que não teve seu sucesso? Eu acho que não. Aquela famosa frase, nasceu com a bunda para a lua. Quem dele nasceu com a bunda virada para a lua. Tem gente que diminui a nossa existência com essas frasezinhas. Isso não existe. O que diferencia uma pessoa que conquista da que não conquista são as escolhas. É o que ela faz do momento que ela acorda até a hora que ela vai dormir. São as escolhas. Essa pessoa que conquistou um corpo incrível, ela se privou de muita coisa para comer.
Ela se dedicou mais ao exercício. Aí quem não conseguiu, né? Para. Não está se dedicando naquele nível. Então tem que aceitar. Tem que aceitar. Em vez de choramingar, tem que aceitar que não está fazendo o suficiente. Ou então que está indo pelo caminho inadequado. Exemplo, tem pessoas que realmente buscam emagrecer, faz uma reeducação alimentar, faz exercício, mas não emagrece. Ela se dedica. Aí tem que ir num médico para fazer exames. Às vezes ela tá com exato, hormônios, sabe? Aí você vai buscando outras estratégias. Mas a grande maioria quer o que uma pessoa conquistou, mas não quer fazer o que ela fez para conquistar. Então não tem por que ficar se lamentando. Entra muito entendeu? também nesse quesito a grande dificuldade do foco, né? Da pessoa entender que aquela pessoa está naquela situação porque ela trocou prazeres momentâneos por a longo prazo, pagou o preço, fez renúncias necessárias, não dá para mim. Do tipo, é o que eu falo, às vezes tem amigos meus que falam assim, vamos sair de manhã. Eu falei, gente, a minha vida, eu tenho uma rotina, até sábado e domingo. Quando a Júlia, a gente estava até falando sobre isso hoje, batendo papo, né? A nossa vida tem uma rotina, tudo certinho, encaixado, para a gente crescer, para a gente ter o nosso trabalho. A gente sabe que tem o horário que a gente vai gravar conteúdo, vai gravar vídeo, precisa fazer conteúdo. É tudo certinho. A gente já tem a nossa rotina para a gente alcançar o que a gente quer. Então, assim, muitas vezes eu quero sair com os meus amigos, muito tempo que eu não vejo, quero sair para tomar uma cerveja num barzinho, isso aqui. Mas eu tenho plena consciência de que eu preciso ter renúncias, eu preciso ter o foco. No momento, esse é o meu foco, esse é o meu principal. Isso daqui agora, para no futuro eu ter muito mais. E é o que eu vejo as pessoas não fazerem, sabe? Foi o que você falou, nós somos seres imediatistas. A nossa mente, ela quer prazer imediato. Ela não quer ter que ficar gastando energia para criar um novo hábito, para fazer uma nova rotina, porque a gente fica muito atenta quando isso está acontecendo. Então, ela quer o prazer imediato. E a gente, como seres imediatistas, a gente não consegue ver o nosso resultado de um emagrecimento naquela hora que a gente decide emagrecer. A gente não consegue ver. Então, a gente deixa rolar. A gente abre mão daquilo por um prazer imediato que logo depois a gente se arrepende. Então, a gente tem que começar... E entra num ciclo infinito, que você fica girando ali dentro igual ratinho e nunca sai. De culpa, de frustração, de angústia. Isso acontece para todo mundo. Não tem como fugir. E muitas pessoas acham que elas que não estão dando certo, que a vida delas que não está dando certo. Entende? Só que não é isso. As escolhas estão inadequadas. É você estar no presente, consciente, com clareza, sabendo onde você quer chegar, sabendo o que te trouxe até aqui, que não te serve mais, e começar a fazer pequenas trocas na vida. O horário que dorme, eu falo muito isso porque tem pessoas que querem acordar cedo, né? Que tem essa vontade de acordar cedo e curtir mais o dia e ter mais tempo e tal. Mas ela não muda o horário que ela vai dormir. Então, você não vai criar essa rotina com facilidade, vai sempre ser um sofrimento. Até o momento que você olhar para sua cama e falar, quer saber? Dane-se. Não vou acordar mais cedo, meleca nenhuma. Minha conta bancária não aumentou. Nada mudou. Eu emagreci ainda meus 30 quilos, que eu quero emagrecer. Minha barriga ainda não trincou. Não, vou ficar dormindo. Que saco. Entende? Esgota, a pessoa se esgota. Porque ela quer as coisas muito rápido, ela não tem a clareza, ela não tem a paciência, ela não tem a disciplina. E aí ela esgota. Ela desiste. E entra muito também na questão de zona de conforto, de se sabotar, né? A nossa mente, a gente se auto-sabota o tempo inteiro. A nossa mente fica sempre buscando, nos mostrando justificativas para a gente não dar aquele passo, para a gente não fazer diferente. Ela quer sempre manter a gente ali no conhecido,
no que já está confortável, no que a gente já sabe que economiza energia. Então, qualquer coisa que a gente quer mudar é difícil, é desafiador, é um processo doloroso. A gente ir de encontro à dor é um processo extremamente doloroso, né? Sim, E a sim. nossa mente, se a gente não souber, se a gente não mudar a nossa mentalidade, se a gente não trouxer a nossa mente junto com a gente fica sempre nesse ciclo infinito, né? De tentar fazer alguma coisa diferente. No primeiro obstáculo, no primeiro desafio, volto Desiste. volta ali para onde É, para onde estava ruim, mas não está tão ruim eu como já está sei lidar. agora. Aham. Eu já sei lidar com esses Exatamente, eu já estou buracos aqui. acostumada. Aham, aham. E o que a Agda falou aqui, Tobias, é o nome que eu dou para a nossa parte sabotadora da mente. A gente tem o Túlio e tem o Tobias. O Tobias é a vozinha, a nossa parte sabotadora que fica, não, pra que acordar? Vai dormir. Ai, come esse docinho, tá tão gostosinho. Você não vai engordar tanto, é só um docinho. Aí é um docinho todo dia, né? É um docinho todo dia, é um hambúrguer todo dia. E aí cria-se algo que a pessoa não estava esperando. E o Túlio já não. O Túlio já é a nossa parte empoderadora, que ele fala, não, vambora. Vai, é isso que você quer, vamos lá. Enfim. O que as pessoas precisam entender, e eu posso até dar algumas dicas aqui, Por favor. sobre entender o seu papel na sua vida. Sabe? Entender o seu papel no mundo. Às vezes a gente pensa que para ser grande a gente tem que se tornar um Steve Jobs, tem que se tornar uma Gisele Bündchen, tem que se tornar uns Paranauê louco aí da vida, entende? E não é. Quando a gente transforma a nossa vida, eu falo isso muito, quando a gente consegue transformar uma pessoa, a gente automaticamente transforma no mínimo mais 30 em volta. Porque no início, quando a gente está fazendo mudança, quando a gente está fazendo mudança na nossa vida, a gente recebe muito julgamento. Ah, lá vai Carol. Só quer saber agora de dormir cedo. Só quer saber disso, daquilo. Aí agora tá fresca, não come isso, não come aquilo. Ih, meu Deus, que saco. Entende? A gente recebe muito julgamento em relação a isso quando a gente está na mudança. Mas a gente tendo clareza do que a gente quer, a gente não se abala. E aí, você, com a sua própria mudança, as pessoas ao redor, que em algum momento te criticaram verbalmente ou mentalmente, porque tem gente que nem fala, ela começa a ver, ué, olha que mudança. E ela tá emagrecendo. Exato. Exato. Ela tá emagrecendo. Caramba, olha o corpo dela como mudou. E ela tá viajando mais. Nossa, como ela tá mais sorridente. E o relacionamento dela melhorou. Entende? E aí você se torna a mensageira de uma transformação poderosa em torno de todo mundo que tá à sua volta, sabe? E é isso que as pessoas têm que começar a entender. Muita gente acha que a vida dela é insignificante. Muita gente, tem muita gente por aí achando que a sua vida é insignificante. E não é, e nem nunca vai ser. É o que eu falo, Deus não perde tempo com coisa boba. Com qualquer coisa, com coisa pequena. Não perde. Se você foi criado, se você está aqui, o que custa? Sabe? Criar uma vida boa para você. O que custa você se movimentar para ser um pouco melhor a cada dia? Melhor. Exato. Para que você vai viver só com o básico? Só com o que você acha que dá? Dá para muito mais. Sempre muito mais. A sua relação pode melhorar. Eu falo assim, você tem escolhas na sua vida pequenininhas que fazem grande diferença. Você tá ali com o seu boy ou com a sua namorada e aí tem um embate e começa a brigar. Alguma discussão acontece ali. Por uns segundos, por milésimos de segundos, você tem totalmente a capacidade de mudar aquilo dali. É responsabilidade sua. Se a pessoa te ataca, você tem a possibilidade de atacar de novo e dali vai surgir consequências. Outras coisas. Entende? Ou você tem a possibilidade de não falar nada, deixar a pessoa esbravejar e depois, em outro momento, você conversar. Falar, ó, aquele jeito ali, não gostei.
Muitas relações hoje, né? Já que o seu tema é questão de qualidade de vida, é ter tudo englobado de uma maneira saudável e feliz. Muitas pessoas hoje estão perdendo seus relacionamentos por causa da comunicação ou da falta dela. As pessoas estão intolerantes, sabe? Intolerantes, mimadas. Elas querem E além de intolerante, não estão dispostas a ouvir o outro, né? Elas apenas querem ouvir o que elas querem ouvir. E não o que o outro está dizendo, né? Que aí fica aquele... Você falou A, entendeu B, levou para C e aí ferrou tudo. Exatamente. Ela não quer ouvir, ela só quer ser ouvida, ela quer que os desejos sejam satisfeitos, senão aquela pessoa não serve para ela. Ela quer que aquela pessoa seja o incrível, a incrível para ela, e se a pessoa começar a mostrar fragilidade, já não serve mais para ela. Então, as relações, elas estão se deteriorando, entende? E às vezes uma forma de você falar muda muito. Eu posso te xingar, mas dependendo do tom, muda completamente o contexto. Completamente. Entende? Eu posso, se você fosse minha melhor amiga, eu poderia usar um termo chulo, um palavrão, pra você, morrendo de rir, a gente ia rir juntas. Em outro momento, não. Em outro momento, eu poderia querer ir num tom de ofensa. Então, isso tudo tem que começar a estar mais claro na vida das pessoas. Comunicação, inclusive a comunicação com ela mesma. Tem pessoas que estão hoje... Aquela questão, o pressuposto básico da PNL, o mapa não é território, né? As pessoas têm as suas vivências, carregam as suas histórias, têm entendimentos diferentes. Às vezes, a forma que você fala, algo que você fala, para uma pessoa com um tipo de vivência, não cai como algo negativo, ruim. Mas uma pessoa, talvez, que já carrega uma vivência negativa em relação àquilo, já cai de forma totalmente diferente. Então, a gente também precisa entender. Uma coisa que eu carrego hoje, acho que para todos os meus relacionamentos, principalmente amorosos, é justamente a conversa, o entendimento. Diego fala, eu falo A, você entende B. Nós, mulheres, temos também esse desvio. Eu acho que toda mulher tem esse desvio. Só que a questão de que eu e ele a gente carrega é a gente sentar e falar. Eu falei assim, não, mas eu entendi isso. Ele, não, mas eu quis falar tal coisa. Então, assim, se a gente não senta e não tem esse diálogo, não tem a conversa do que você me passou, dá ruim. Dá ruim. Fica um empurrado para um lado, outro empurrado para o outro. Quantas vezes eu e o Rafa aqui, eu já falei coisas que ele entendeu até na fala diferente. Tipo assim, sabe a velha surda da Praça é Nossa? Nesse nível. Nesse nível. Mas você falou isso, eu falei, não falei. Falou, não falei. Cara, não falei. Então tem que ter cuidado com isso, sabe? E o diálogo interno também. O nosso diálogo interno é o que nos move, sabe? Se a gente começa a se comunicar de maneira intolerante com a gente, com os nossos erros, com os nossos fracassos, com os nossos aprendizados, com as nossas dificuldades, a gente começa a ser intolerante com a gente também, já era. A gente se abraça, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas errando, ou acontecendo alguma coisa. Ai, tadinho, mas quando é com a gente não se abraça, a gente não se aceita, a gente não se perdoa. Exato. Eu falo isso. Eu falo, se a sua amiga não cumpre a rotina dela, se a sua amiga vai lá e não cumpre, e ela te liga chorando, desesperada, que merda, eu sou uma incompetente. Eu já tentei fazer essa rotina há 1 mês, 30 dias, não consigo fazer essa rotina. Eu não valho nada. Ai, quer saber? Eu não vou fazer. O que você vai falar pra ela? Você vai falar, é mesmo? Tu não vale nada mesmo? Tu não vai falar. Você vai se comover e você vai apoiar ela, incentivar. Então, por que com você não? Tem muita gente por aí se xingando, tem muita gente se achando incompetente, tem muita gente não acreditando em si. E a única coisa que falta é autoconhecimento, é entender o porquê você está indo por esse caminho, quais são as questões que vêm desde a sua infância que te levam para esse caminho,
Quais são os impulsos, por que eles existem, que te levam para esse caminho? Tem pessoa que quer muito emagrecer, tem pessoa que quer muito colocar o seu próprio negócio para rodar, mas ela procrastina, ela não é disciplinada e ela tem o impulso de não fazer aquilo que ela sabe que tem que ser feito. Entende? Então isso tem que ser investigado, tem que começar a consumir conteúdos legais, sabe? Onde você consiga expandir a sua mente, onde você consiga entender o porquê desses impulsos. E aí, aos poucos, porque primeiro vem a consciência, depois aí vem as atitudes. Você fazer todo dia, porque até o não fazer se torna um hábito. Quando repetido por tantos anos. Entende? Eu acho que o autoconhecimento traz muito isso, né? A gente é capaz de se entender as nossas emoções, entender os nossos pensamentos, o porquê que a gente faz tal coisa, por que a gente reage de tal forma. Através do autoconhecimento, a gente consegue ter essa percepção. E através dessa percepção, dessa tomada de consciência, essa viradinha de chave que a gente fala, que a gente é capaz de mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos pensamentos, da gente ter uma mentalidade de crescimento, de conquista, de progressão positiva, né? A gente não ficar presa na mesmice, não ficar presa em situações que não levam a gente a um outro nível, a um outro patamar de vida. Exatamente. Não tem... O que eu gostaria que as pessoas entendessem, pelo menos nessa live aqui, é que o que aconteceu com você até aqui não necessariamente precisa perdurar por mais tempo, sabe? Você pode mudar. E as pessoas ficam falando que pode, que é capaz, que é capaz. Coloca em prática. Coloca na sua vida. Dorme um pouquinho mais cedo, acorda um pouquinho mais cedo. Faz 5 minutos de exercício. Faz polichinelo, né, Carol? Faz o poder dos mini hábitos. Eu sou fã incondicional de mini hábitos. Eu também. As grandes transformações da nossa vida, as grandes mudanças começam através de pequenas atitudes, através de pequenas ações, de pequenas mudanças que a gente faz, né? Isso traz a gente já começa o primeiro passo da mudança, isso traz motivação para a gente acaba ficando mais motivado, vendo que essas pequenas atitudes, ações a gente consegue fazer, então a gente vai querendo crescer, evoluir, aumentar um pouquinho mais, né? A gente não se decepciona, a gente não desiste facilmente, né? E é aquela coisa, você falou, faz um polichinelo, 5 minutos de exercício. Cara, se você trocou de roupa, se você está fazendo 5 minutos de exercício, já é o máximo. 10, você não vai fazer 15. Você já está ali na ação, você já está fazendo. Por que eu não vou fazer mais um pouquinho? Exatamente. A nossa mente começa a se condicionar sozinha para fazer algo melhor. E tem muita gente que fica dependente da motivação, de acordar com energia. Ai, se eu acordei cansada hoje, não, hoje eu não vou fazer. Cara, se você é dependente da motivação, esquece. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai conquistar absolutamente nada do que você queira. Você vai conquistar alguma coisa, mas provavelmente não aquilo que você quer. Eu costumo falar que as pessoas acham que a motivação é um pozinho mágico, uma energia sobrenatural que domina o nosso corpo, a nossa vida. Num primeiro dia, ela pode estar ali. É legal a gente utilizar ela como o primeiro passo, o motivo para agir. Exato. Vou usar essa motivação para mudar alguma coisa, para começar. Mas não crie a expectativa que ela vai estar presente todo dia no seu vida. Vai. É ilusão puríssima. Na grande maioria, ela não vai. Na grande maioria das vezes, ela não vai. Tu vai ter que, no peito, na coragem, na raça mesmo, fazer. Questão de decisão, de entender que você é um adulto, você é uma adulta e que você precisa fazer as coisas para conquistar algo. Você não é mais criança, né? Onde você pede, vem papai, mamãe e dá na sua mãozinha. Então, é você entender em que momento você tá, parar de vitimismo, parar de ser mimado e começar a fazer por si. A motivação, ela é uma energia extra, né? Quando a gente toma uma decisão, normalmente
vem com motivação, porque a gente começa a pensar no que vai vir dali. Ai, que ótimo, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque aí eu vou conquistar tal coisa. Então, a gente tem aquele frissonzinho, né? A gente tomou uma decisão de E é maneira bom, é consciente. gostoso, é ela que nos leva a mudar. Exato, exato. Só que depois, no passar dos dias, o que segura a onda é a disciplina, é a consistência, é a persistência. É o É que a segura a rotina. onda. E aí, tem muita pessoa, mas eu não sou disciplinada. Disciplina se treina. É treinável. É Eu todo fiz um dia. post exatamente sobre isso hoje. É igual um músculo, disciplina Exato. treinada. Quanto Quando a mais gente você faz isso exercita, todo mais dia. você Exato. fortalece ela, mais você se adapta, treina. É aquela coisa, para você ter disciplina, você precisa ter a disciplina para ir atrás dela. É repetição, é rotina, é É, consistência, constância, exato. é você se manter firme no seu propósito, se manter com foco. E entender que não tem milagre, né, Carol? Não tem milagre. Não tem essa de, meu Deus, eu quero minha vida, que a minha vida seja muito legal, mas você não fazer por onde que ela seja legal. Você continuar deitado, você continuar rolando o seu celular, babando na vida de outras pessoas, na conquista de outras pessoas, e a sua vida ficando por aí. Entende? Então, não existe milagre. Eu falo muito uma frase e é real. A vida é clichê. A gente sabe o que a gente precisa fazer para conquistar o que a gente quer conquistar. Muitas vezes a gente se perde no caminho. A gente não sabe exatamente a estratégia. Por quê? Acontece muito de você querer algo, tá? Você querer algo, você deduzir o trajeto que você precisa fazer e mesmo assim aquilo não se concretizar. Significa que você é incompetente, que você é incapaz, que você é burro ou burra, que você não consegue nada, os outros conseguem menos você? Não, não significa isso. Significa que você precisa começar a mudar algumas estratégias desse caminho. Um exemplo para nós duas. A gente está aqui na internet, né? Colocando a nossa cara a tapa, fazendo os trabalhos, criando conteúdo, tudo para a gente gerar renda, para a gente vender produtos, treinamentos, para a gente auxiliar outras pessoas que podem pagar por algo mais profundo e auxiliar também pessoas que não podem pagar. Porque o conteúdo gratuito também é verdadeiro e muda. É Eu verdade. tenho muitos exemplos, eu acredito que você também, muitos exemplos de pessoas que me seguem e que mudaram muita coisa na vida só com os conteúdos gratuitos. Então, assim, só que, qual é o nosso plano? A gente quer crescer, né? Na internet. A gente quer montar a nossa empresa na internet. A gente quer crescer, a gente quer expandir a nossa fala, a gente quer expandir a nossa mensagem. Muitas pessoas crescem na internet, outras pessoas não crescem. Ponto, isso é um fato. As pessoas que crescem são mais especiais do que as que não crescem? Não. O ponto-chave disso, o ponto de diferença, além de ser as escolhas, mas vamos supor que as duas estão criando conteúdo, estão fazendo, estão aprendendo, estão se jogando, as duas, tá? As duas. Só que talvez essa esteja usando estratégias não tão adequadas para o seu mercado, para as pessoas que ela está falando. Vamos supor que ela quer atingir pessoas de 30 a 40 anos. Mas a imagem que ela passa é de uma pessoa ou muito mais velha ou uma pessoa mais infantil. Entende? Então, tudo isso são detalhes estratégicos para você alcançar o que você quer. Não quer dizer que você é incompetente. Tira isso da sua cabeça. Tá assistindo a live com a gente aqui agora, pelo amor de Deus. Não existe incompetência. Arranca isso. Mas não é que você não seja incapaz. Tá te faltando algum conhecimento aí. Só isso. Estuda mais. Por exemplo, hoje eu faço na internet coisas que ano passado eu não fazia. Eu não fazia. E eu ficava, tem alguma coisa que eu não tô vendo, tem alguma coisa que eu não tô vendo, tem alguma coisa que eu preciso entender, tem algum... entendeu? E eu ficava, e aí o que eu fui fazer? Parei, esperei brotar na minha cabeça? Não. Eu fui buscar conhecimento. Eu fui fazer cursos de marketing digital. Fui começar a seguir as pessoas que são grandes na internet e observar o que elas fazem.
Entende? Na hora do lançamento do produto, do treinamento dela, observar o que elas fazem. Entende? Então, é questão de você estar atento às estratégias que você está usando. Porque pode ser que não te leve realmente para onde você quer ir. Você fica ali se esforçando, se esforçando, se esforçando e não te leve. Mas é questão de você recuar, analisar, botar os papéis na mesa, falar o que eu não tô vendo. Sair do olho do furacão. Exato. Sair do vitimismo. Oh, meu Deus. Exatamente. Que vida, que azar. Qual estratégia que eu preciso mudar para alcançar, para ter o que eu preciso, o que eu quero ter, Maturidade. Né? Maturidade. Precisa encarar. Encarar. Tá dando errado? Encara que tá dando errado e começa a rever como pode dar certo. E aí é questão de tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Até um acerto. Exatamente. Um acerto. A gente precisa de um acerto. Que erro, pessoas de sucesso, pessoas que conquistaram um monte de coisas nunca erraram. Não, é justamente, eles erraram milhões de vezes, mas só que eles souberam lidar com esses erros, aprenderam, reajustaram, montaram novas estratégias, criaram novas rotinas para alcançar aquele sucesso. Exatamente. Um ponto que muitas pessoas sofrem muito hoje, e quem está na live talvez algumas vão se identificar, é que a gente não aprendeu sobre o erro da maneira correta, do que ele realmente é. A gente aprendeu que quando a gente erra, quando a gente falha, a gente é burra, a gente o nosso priminho é melhor do que a gente, que absurdo, vai ficar de castigo, vai ficar sem brincar na rua. A gente é penalizado quando a gente erra. Então a gente cresce achando que errar, que falhar é incompetência absoluta. Que a gente fez errado, só que ninguém nessa vida acerta algo sem antes errar muito. Isso é o processo de aprendizagem do ser humano. Não tem como fugir disso. Entende? E só eu fico muito triste, porque ainda assim, ainda hoje, essa maneira inadequada de lidar com o erro ainda existe e forte. E hoje em dia acredito que ainda mais. Porque os pais, eles estão exigindo muito dos filhos, sabe? A perfeição, né? Oi? Exigindo uma perfeição, do qual parece que nunca viveu, nunca errou, nunca passou pelos mesmos caminhos, percalços. Então, a gente é exigido, né? Nós já temos a cultura de exigirmos muito de nós, né? E quando vem de fora, isso acrescenta, piora 10 vezes mais. A gente entra num grau de exigência de perfeição, de precisa ser tudo maravilhoso. E não vai ser, vão acontecer erros, estratégias vão estar erradas, a gente vai precisar remodelar, reorganizar. E a gente precisa entender que é normal, todo mundo passa por isso, né? Mas a grande diferença das pessoas que conquistaram seus objetivos, são pessoas de sucesso que aprenderam a lidar com isso. Tiraram a aprendizagem, viram o que erraram. Então, errei nisso, tá bom, então eu vou tentar por um outro caminho. Ou então, na mesma situação, mas vou tentar fazer uma curvinha ali diferente para ver se dessa vez eu acerto, né? A gente aprender sempre com os nossos erros, com os desafios, com os obstáculos que aparecem na nossa frente. O erro, ele nada mais é que o feedback da vida de que não é aquele caminho ainda. Não é daquele jeito ainda, tá? Faz de outra forma. Tenta de outra maneira. Busca uma nova forma de falar. Busca uma nova forma da sua rotina. Aquela rotina ainda não encaixou, não tá legal. Troca. Só que aí existe também uma questão também boa de se pontuar, é que as pessoas, quando elas estão com pressas e elas não sabem lidar com o erro, elas trocam o tempo inteiro, entende? Não dão o seu tempo de persistência, do negócio crescer, sabe? Da semente criar frutos, gerar frutos. Então, isso também tem que ter clareza e consciência. Você pensar, eu já estou tempo suficiente aqui me dedicando desta maneira para gerar algum resultado? Não. Tem só 2 meses? Tá, então eu ainda preciso bater ainda nesse martelo aqui. Esgotei todas as minhas opções. Exatamente. Aí você troca, senão você fica igual uma galinha
pulando de galho em galho. E aí você Igual o não consegue Perutonto, só nada. dando Você... volta. Hã? Igual o Perutonto, só dando volta. Exatamente, entendeu? Então, acho que tudo na vida, Carol, é uma questão de maturidade, de você olhar de maneira madura para o que está acontecendo, sabe? De maneira madura. Muitas pessoas, por causa da dorzinha, da frustração, elas se fecham, sabe, para a realidade. Elas colocam uma venda nos olhos. Elas não querem ver que é responsabilidade delas, sabe? Elas não estão afim. E aí elas ficam nesse ciclo vicioso de inferno mental mesmo. Viver uma vida ruim é um inferno. Em todos os É. sentidos. E eu não desejo isso pra Literalmente. E é ninguém. literalmente, é ao pé da letra. A gente não tá nem exagerando. Não, não. Quem Julie! tá aqui e vive isso Ah, sabe. pode falar. Não, tô falando que a gente não tá exagerando. Quem tá aqui e vive isso sabe que não é exagero. É um saco você viver uma vida desejando coisas e não fazendo por elas acontecerem. Não, é um saco isso. É desgastante. Demais, mentalmente, fisicamente, todos os Sim, desgastes possíveis, a gente entra nesse ciclo infinito que, se a gente não romper, se a gente não der aquela virada de chave, a gente continua ali naquele ciclo. exatamente. Júlia, já Exatamente. passamos de 1 hora de live. A live era de dificuldade de rotina, a gente falou de autoconhecimento, falou de foco, disciplina, falou de tudo. A Conversa de gente deu comadre. foi assim, uma live recheada de conteúdo, recheada de recomendações, de ideias. Eu tenho certeza que toda a galera que acompanhou com a gente absorveu muita coisa, muito conhecimento, deu um start, acendeu aquela Tomara. acendeu aquela luzinha para muitas coisas que precisavam. Quero agradecer muito, muito, muito a sua presença. Falei para todo mundo assim, gente, ela é maravilhosa. Vocês viram É, como que ela é maravilhosa. Uma pessoa incrível, cheia de alegria, cheia de conteúdo, sabe conversar, sabe passar. Então, você que está assistindo essa live, está aqui com a gente, vai lá, segue a Julie, porque não é por acaso. Nada é por acaso. nada. E eu acho assim, Carol, obrigada por ter me trazido aqui, de verdade. Eu acho que a gente falar da nossa grandiosidade como seres humanos, não como Júlia ou como Carol, todos, da gente mostrar que a gente é capaz e que a única coisa, algumas coisinhas precisam ser feitas, sabe? E aí você precisa estar disposto a isso, você precisa pagar o preço, porque não vem rápido, não adianta. E se você quiser continuar buscando resultados rápidos, lá na frente você não vai conquistar o que você queria e aí você vai ter que recuar. Então é melhor que você passe aí 1 ano, 2 anos trabalhando no caminho certo, de maneira coerente. E daqui a pouco você está estourando, você está conquistando coisas que você jamais até poderia imaginar, do que daqui 2 anos. Você com pressa, daqui 2 anos você tem que recuar e voltar e reviver mais 2 anos de um processo que você já poderia estar há Há anos-luz. muito tempo. Exato. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é: todos nós somos capazes. Isso aí, você acreditando ou não, você entendendo ou não, você absorvendo isso ou não, não interessa. A realidade da vida é única e verdadeira. Todos nós somos capazes. O que distancia uma pessoa que conquista de uma pessoa que não conquista são as escolhas diárias, todo santo dia. E aí, Carol, eu vou deixar uma dicasinha aqui para uma pessoa que quer organizar a rotina, né? É muito simples essa dica, que é escrever. Tem gente que acha que tá tudo na cabeça. Ah, tá tudo na cabeça. Não tá nada, não tá nada. Quando eu comecei a criar minha rotina, o que que eu fiz? Eu escrevi no computador e imprimi. Quem não tem impressora, não tem problema, tá, gente? Para de desculpinha. Pega uma folha, Pega uma folha e desenha. escreve. Exatamente. Primeiro, o que que eu acredito que deva ser escrito nessa folha? O objetivo. O que que você quer? Sabe? Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu quero engordar 5 quilos.
Eu quero melhorar meu relacionamento. Eu quero me dedicar um pouco mais para o meu desenvolvimento. Eu quero adquirir conhecimento para me tornar um profissional melhor no meu mercado de trabalho, dentro da minha empresa, para eu conquistar uma promoção, qualquer coisa. Ou, sei lá, colocar o meu projeto para rodar, ou me dedicar ainda mais ao meu projeto. Qualquer coisa, colocar o seu objetivo grande, o seu objetivo maior, em cada área da sua vida. Em cada área da sua vida. Qual é o seu objetivo? Ali, escreva. Escreva. E aí, a partir dali, você destrinchar em cada objetivo o que você precisa fazer. Se você quer emagrecer seus 30 quilos, o que você precisa fazer? Preciso me exercitar, vou começar com 3 vezes na semana e preciso me alimentar bem. Ponto. Ali você já entendeu o que mais ou menos você precisa fazer. Quero melhorar minha relação. O que você precisa fazer para melhorar a sua relação? Preciso melhorar minha comunicação com o meu parceiro, com a minha parceira. Preciso ser mais calma. Preciso Ter mais ouvir mais. tempo. Ter mais tempo junto. Ter mais tempo junto. Me dedicar mais um tempinho à pessoa. Porque, às vezes, Carol, a rotina faz a gente ver a pessoa como um sofá da casa. A gente não vê a pessoa. A gente não vê a pessoa. A rotina faz a gente não ver as coisas. Se você passa por uma paisagem linda, nos primeiros dias você se encanta. Se você passar por ali durante um ano, você nem olha mais. Isso é o grande erro de muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, você ter mais tempo, você olhar aquela pessoa, olhar o sorriso da pessoa, sabe? Você olhar o tom de voz, dar um abraço, cheira o cangote. Coisas muito simples fazem a nossa relação ir para um outro nível. Outro nível. E aí você vai colocando o seu objetivo maior em cada área da vida. E aí você vai fazendo isso, destrinchando o que você poderia fazer para conquistar aquilo. Aí você vai para a sua rotina. Todo dia, para o seu relacionamento. Qual é o momento? Todo dia, quando eu chegar em casa, de 7 às 7h30, eu não faço nada. Eu vou sentar no colo do meu marido, eu vou pegar a minha esposa, botar ela no meu colo e a gente vai papiar, a gente vai conversar, vou fazer cosquinha nela, sabe? Ou então, sei lá, eu vou cozinhar com ela, eu vou chamar ele para cozinhar comigo. Entende? Todo dia, de 7 às 7h30, eu vou ter esse momentinho com ele, com ela. E isso parece que é bobo, mas faz a relação ir para um outro nível. Quando eu sair do trabalho, eu vou levar um bombom light. É light, tem que ser light. Não, e assim, se a gente não adiciona essas pequenas atitudes, essas pequenas coisas na nossa rotina, quando a gente vê o dia passou e a gente não fez nada que a gente queria fazer. Né? Às vezes parece ser bobo, que você falou, de 7, 7h30 tirar um tempo para sentar na sala com meu marido, conversar. A gente falando pode parecer uma coisa extremamente boba para quem está vendo. Mas vai fazer, entendeu? Mas a partir do momento que você insere aquilo na sua rotina, você se torna uma obrigação, se torna um compromisso com você, um compromisso com o seu relacionamento, um compromisso com o outro. Então, assim, se torna um compromisso no seu dia, né? Assim como você tem um compromisso do trabalho, que você tem que entregar o relatório, tem que não sei o que, né? Você precisa também ter compromissos com você, compromissos com os seus relacionamentos. Com a família, lógico. Você criar esse compromisso, né? Até porque a hora que acabar vai fazer falta. Aí o que acontece? Muitas pessoas querem recuperar, aí começa a se dedicar muito. Mas para que chegar nesse ponto, sabe? Para que você chegar a 40 quilos de sobrepeso? Para quê? Se você estiver atento todo dia, na sua vida, na sua história, no que você está construindo ali, você não vai deixar isso acontecer. Você não vai deixar as coisas passarem despercebidas, sabe? Então, aí, depois que você montou isso, você vai para a sua rotina. O que você precisa fazer todo dia para aquilo? Se você quer adquirir um conteúdo, mais conhecimento no seu mercado de trabalho, compra um livro. Hoje em dia, livro está muito acessível. Pelo celular, na Amazon, você compra livro a R$13. Se você quer um livro físico, a 30 e pouco, 40 e pouco.
Tá muito acessível. Compra um livro. Se você lê 3, 5 livros do mesmo assunto, você se torna quase um expert. É verdade. Você já vai ter um outro diferencial e você consegue fazer isso. Se dedicar 30 minutos de manhã, antes de você sair enlouquecida para o trabalho, acorda um pouco mais cedo, se dedica 30 minutos em ler aquele livro, fazer umas anotações. É possível. Só que as pessoas, elas acham que só as grandes movimentações vão trazer resultado. E não é isso. Então, se a mensagem que eu puder deixar aqui é: não são as grandes movimentações que mudam a sua história. Você pode mudar de país. Se você não mudar dentro de você os seus comportamentos, o seu jeito de levar a vida, você vai levar todos os problemas juntos. E fora que Então, fora que a gente tem todo mundo exerce milhões de papéis na vida, papel de mãe, filha, mulher, trabalho. Então, quando a gente consegue encaixar quando a gente tem as pequenas atitudes, as pequenas ações, determina mesmo que seja um tempo mínimo para aquilo, ele é muito mais fácil de encaixar na nossa rotina, de se encaixar no nosso dia a dia. As pequenas ações, as pequenas atitudes, é muito mais fácil da gente determinar, tirar um tempinho ali, 15 minutinhos para fazer tal coisa, 20 minutinhos para fazer tal coisa. Mas quando você olha a sua rotina, você olha o seu planejamento ali e vê tudo que você fez no seu dia e fala assim, caraca. A vida flui. É muito mais fácil você dedicar 15 minutos para um exercício do que você dedicar 1h30. Então, se você não tem como, ainda mais no início de uma criação de hábito, de encaixar a rotina, coloca 15 minutos, coloca 10 minutos, mas faça. Você vai ver como a roda da sua vida, ela vai girando mais fluida. Em vez de ficar, ai, aqui tá ruim, mas aqui tá muito bom. Não precisa disso. Ela pode ser mais leve, sabe? Dá para ser mais feliz. Dá para ser mais feliz. Dá para ser mais realizado. É um dia, cada dia um pouquinho. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Júlia. Obrigada a você. Amei esse nosso encontro. Tenho certeza que vai ser também. o primeiro de muitos outros aí que virão. Sim, eu adorei demais. Adorei, Carol. Obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado também. Tenho certeza que quem assistir essa live, quem estava aqui com a gente, quem assistir depois, vai sair cheio de novidades, cheio de coisas legais. Né? Foi assim, cheio de conteúdo. A gente começou num detalhe, falou de tudo, de autoconhecimento, de rotina, de relacionamento, de trabalho. Foi um samba do crioulo doido, mas que no final dá certo. A gente consegue criar uma... Parece que assim, nossa, é muita informação, mas a gente gira sempre em volta das mesmas coisas, né? Das mesmas situações. A gente falou muitas coisas de várias diferentes áreas, mas sempre dentro do mesmo assunto, sempre da mesma linha, que é priorizando a nossa vida, priorizando os nossos objetivos, as nossas mudanças. E com isso vindo a energia, a rotina, né? Exatamente. O Diego tá aqui, tá falando para eu falar do meu e-book. Meu e-book aí saiu do forninho, tem o meu e-book montado, todo bonitinho, lindo, que é para ajudar todo mundo a ter um corpo saudável, a gente entender, né, o que é um corpo saudável realmente, que um corpo saudável é muito além do que apenas exercícios e alimentação. É exatamente o que a Julie falou, a questão da roda, de fazer a nossa vida girar, a gente entender que todas as áreas da nossa vida influenciam na nossa saúde física, a gente precisa ter esse entendimento. E eu montei esse e-book especial justamente para levar essa informação para todo mundo entender, que foi o que ela falou aí de dica, de recomendação, da gente pegar cada área da nossa vida, do nosso objetivo, e a gente descrever o que a gente quer. E lá no e-book tem todas as áreas direitinhas, descritas, as áreas que a gente precisa dar atenção, as áreas que influenciam nas demais. Então, se você for lá no e-book e olhar, você pode pegar cada áreazinha e falar assim, opa, isso daqui dá para mudar esse isso daqui dá para mudar não sei o quê. Então, o link tá lá na minha bio, é só baixar, gratuito, tá lindo, bastante informação, conteúdo de qualidade e de
de fácil leitura, de fácil entendimento, que eu acho que isso é importante, né? Para É verdade. a gente atender o maior número de pessoas, a gente precisa ter um conteúdo de qualidade, mas de fácil Uma acesso. comunicação fácil, né? Exatamente. Adorei saber disso, hein? Eu vou lá agora, meu bem. Nesse momento. Porque eu tô Corre lá, querendo todo um mundo corpo que tá saudável. na live, corre lá, tá lá na minha bio, lá, e-book do Corpo Saudável, é só baixar e depois me dê o feedback, porque eu adoro feedback. Arrasou, Carol, arrasou, arrasou. Eu vou lá de verdade, tá? Você vai ver meu e-mail aparecendo para você. Tchau, gente. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Boa noite e Boa até noite. a próxima. Até. Beijo, beijo. Beijo.